Olá, estudantes do Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com a Bia. Nessa aula nós vamos falar sobre células-tronco. Quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer o que são células-troncos e quais suas principais funções e identificar os diferentes tipos de células-tronco. Você se lembra que nós temos falado nas últimas aulas sobre o DNA? Qual que é a função do DNA? Vocês lembram? O que era o DNA? O DNA é o material genético que fica lá dentro da célula. Lá dentro do núcleo da célula fica lá o DNA. Ele é como se fosse o nosso livro de receitas. Todas as informações que o nosso corpo precisa, que as células precisam para funcionar, para se dividir, né, para fazer a função dela, está lá no DNA. Então, nós temos estudado ao longo dessas aulas sobre o DNA, tá? Que fica lá nas células. E quando o DNA ele está lá funcionando, é ele que vai dizer o que a célula vai fazer. Por exemplo, lá nas células do tecido epitelial, eles têm a função de proteger o nosso corpo. Então, para a célula saber o que ela precisa fazer, está lá no DNA dela, né? Lá no DNA dizendo, ela é uma célula de tecido epitelial, tem a função de proteção. Lá no nosso fígado produz a bile. As células que produzem a bile, elas sabem o que elas têm que fazer. Por quê? Porque está escrito lá no nosso DNA. Então, o nosso DNA controla as funções que as células vão fazer. E quando a célula ela passa pelo processo de divisão e ela se diferencia, ela fica na fase adulta, ela vai fazer a função dela. Mas como que ela sabe que ela tem que fazer aquela função? Como que ela chegou lá? Vocês lembram que quando nós somos uma única célula, lá quando formou quando veio o espermatozoide e se uniu com o óvulo, nós éramos uma única célula. Essa célula passou por um processo de divisão celular. Uma célula virou duas, que viraram 4, 8, e assim foi formando todo o nosso corpo. Mas como que elas sabem o que elas têm que fazer? Como que a célula do músculo sabe que ela tem que virar músculo? E como que a célula da pele sabe que ela tem que virar pele? Como eu já disse, está escrito no DNA. Mas o que acontece nesse processo para as células saberem o que elas fazem? Então, a gente diz assim, ó, que quando a célula já está adulta, ela já está diferenciada. Ou seja, ela já sabe o que tem que fazer. Então, ela está diferenciada. Quando a gente está no início do nosso desenvolvimento, lá na fase do embrião, nós temos células que elas são capazes de se dividir em qualquer uma. Elas são indiferenciadas. Então, nós temos as células diferenciadas, que são as células adultas. Elas já sabem o que elas têm que fazer. E nós temos as células indiferenciadas. O que é essa indiferenciada? É porque ela ainda não ficou adulta, ela sabe que ela pode ser qualquer coisa. Então, olha, a maioria das nossas células, elas já são diferenciadas. A maioria do nosso corpo já sabe, a célula do músculo já sabe que ela é músculo, osso sabe que é osso, cartilagem sabe que já é cartilagem. Então, a maioria delas são diferenciadas. Mas existem células que elas são indiferenciadas. E qual a função delas? Elas vão substituir as diferenciadas. Como assim? As células adultas, elas têm um tempo de vida e elas morrem. Quando elas morrem, o que acontece? Eu preciso de outra no lugar. E é aí que entra o papel das células indiferenciadas. Essas células indiferenciadas são chamadas também de células-tronco. Por quê? Porque é como se fosse o tronco de uma árvore, né? O tronco de uma árvore e ele tem vários galhos. Então, a partir do tronco eu tenho os galhos. Então, as células indiferenciadas também são chamadas de células-tronco. Por quê? Porque elas podem se transformar, né, em qualquer célula do corpo. Então, observe aqui na imagem, essa primeira aqui, ó, eu tenho uma célula e ela passa por processo de divisões e ela pode, através dessas divisões, o DNA dela dizer assim, olha, agora você vai virar uma célula de músculo, agora você vai ser pele. Então, essas são as células-tronco. E é assim que o nosso corpo se desenvolve, que o nosso corpo se renova, que a gente cresce, por exemplo, através dessas células. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas células-tronco. Então, o que são elas? Elas são capazes de elas não são diferenciadas,
né? E elas podem se dividir sem limites. Como assim, professora? Elas podem simplesmente começar a se dividir para originar outras células. E elas podem ser duas direções. Ou ela permanece como célula-tronco, porque imagine se todas as células-tronco virassem células adultas. Ia ter como continuar a renovação? Não. Então, quando elas se dividem, elas ou continuam como célula-tronco, indiferenciadas, ou elas vão se diferenciar numa célula adulta, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho na imagem células da medula óssea, por exemplo. Fica lá no nosso osso. As células da medula óssea, elas são indiferenciadas. Elas podem se formar em qualquer outro tipo de célula do sangue. Então, pode se transformar em hemácia, em plaquetas, né? Nas células de defesa. Olha lá no cérebro, eu tenho células que vão virar neurônio. No coração, eu tenho células indiferenciadas que vão se desenvolver e virar células do coração, do músculo do coração, por exemplo. Então, olha, quem que vai originar quem? Lá na nossa medula óssea, onde que fica a medula óssea? Dentro do nosso osso. Eu tenho uma célula indiferenciada, uma célula-tronco. Olha a quantidade de coisas que ela pode se transformar. Então, ela pode se transformar nas hemácias, elas podem se transformar nas células de defesa, elas podem se transformar em plaquetas. Então, essas são as células-tronco, tá? Existem vários tipos de células-tronco. Olha só, aqui lá na nossa medula óssea ainda, vocês já ouviram falar em tutano? Já pegaram um ossinho, por exemplo, na hora da refeição e viram que tem um negocinho dentro lá dele? Se você cozinha, geralmente ele fica escuro. Aquela é a medula óssea. Lá dentro dos ossos, ele fica dentro dos ossos e ela fica formando as células do sangue. As células do nosso sangue estão em constante renovação. Então, elas precisam estar em constantes divisões celulares. Quem vai fazer isso vai ser lá a medula óssea. Então, vamos lá, para uma atividade. Na década de 1990, células do coração umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação. Criopreservação é um tipo de um congelamento especial, tá? Uma vez que elas apresentam alto potencial terapêutico em consequência das características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se na sua capacidade. Que capacidade é essa? Olha, observe aqui, ó. As células do cordão umbilical de recém-nascidos. O que será que essas células têm de especial para elas serem guardadas lá, congeladas? Qual que será que é o potencial terapêutico delas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta.
E aí, pessoal, qual que é essa capacidade? Vamos lá? As células retiradas do cordão umbilical são células-tronco e apresentam a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares. Imagine um adulto, por exemplo, que teve um problema cardíaco. Se ele guardou as células do cordão umbilical dele, o que a gente pode fazer hoje? O que a ciência nos permite? Nos permite pegar essa célula e induzir ela a formar tecidos do coração. Então, essa pessoa, por exemplo, poderia, através das técnicas, né, produzir um coração novo e substituir aquele antigo. Então, ele não ia precisar esperar numa fila de implante, não ia correr o risco de rejeição de órgãos, porque as próprias células dele foram guardadas lá na fase de cordão umbilical, elas eram indiferenciadas e aí elas foram induzidas a formar um coração. Essa técnica é possível hoje? Sim, a ciência já está a esse ponto de poder produzir. Já teve pessoas que desenvolveram já transplante? Conhecidamente não, mas a gente já sabe que é possível fazer isso e existe, nós vamos ver ao longo dessa aula, que existem, por exemplo, as terapias gênicas, que tem esse processo de células-tronco. Então, olha, vamos ver mais assim detalhadamente o que são as células-tronco e no que elas podem se dividir. Elas são divididas em totipotentes. Tot significa muitos, ou qualquer coisa, ou potência total. Então, as células totipotentes, elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. Então, eu pego uma dessas células, lá quando ocorre a fecundação, e a célula, aquele embriãozinho começa a se dividir, uma célula vira 2, 4, 8, 16. Quando ele está numa fase de 32 células, aquele embriãozinho está numa fase que a gente chama de mórula, está no seu desenvolvimento. Se eu pegar uma dessas células lá e induzir ela lá a partir da tecnologia, eu posso transformar em qualquer célula. Tanto células da placenta, célula do cordão umbilical, quanto células adultas. Uma célula, eu posso induzir ela a formar uma célula de osso, induzir a formar uma célula de músculo. Então, elas são totipotentes. Elas vão originar tanto das células normais do indivíduo, quanto também dos anexos embrionários, placenta, cordão umbilical e etc. As células-tronco pluripotentes. Elas têm uma capacidade muito grande de se diferenciar, porém, elas não formam os anexos embrionários. Então, todos os tecidos que são extra-embrionários, são fora do embrião, ela não consegue. Mas todas as células de um tecido, de um embriãozinho, de um bebezinho, eu consigo fazer. Célula de músculo, de pele, dos ossos, cartilagem, todas elas eu consigo fazer. Onde eu retiro essa célula? Lá da fase de quando elas estão em blastocisto, lá nas divisões lá do embriãozinho, mas existem algumas células adultas que elas têm essas células pluripotentes. Então, em adultos, existem ainda algumas células pluripotentes. Células-tronco induzidas. Olha como que a tecnologia tem avançado hoje. As células-tronco induzidas, elas são assim, elas não são naturalmente formadas. Mas eu posso pegar uma célula da minha pele, por exemplo, e jogar produtos ali nela e fazer com que ela regrida, com que ela volte a ser lá uma célula embriãozinho indiferenciada. Então, o que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso pegar, por exemplo, uma célula do tecido adiposo, que é de gordura, ou uma célula lá da polpa do dente, ou uma célula da medula óssea. Eu coloco ela lá lá no laboratório, por exemplo, eu vou reprogramar ela, vou fazer com que ela volte a ser tipo uma célula bebê, né, uma célula indiferenciada, e a partir disso eu transformei ela numa célula indiferenciada. A partir disso, eu posso transformar ela no que eu quero. Então, as células-tronco induzidas. Eu pego uma célula adulto, reprogramo ela para ela ficar indiferenciada de novo, e aí eu posso induzir a ela a fazer qualquer tipo de célula. Isso é muito... essa técnica, a ideia de utilizar ela é repor, por exemplo, um tecido que está com um problema. Você tem um câncer em algum lugar, por exemplo, e essas células suas estão morrendo. Eu posso retirar uma célula,
reprogramar ela e fazer com que ela substitua aquele tecido que está danificado. As células tronco multipotentes, olha, totipotentes, elas podem ser qualquer coisa. Pluripotentes, elas podem ser qualquer tecido embrionário. E multipotentes, elas têm uma capacidade de se diferenciar, mas não é tão grande. Então, por exemplo, é ela que vai se renovar nossas células quando elas vão ficando adultas, elas vão morrendo, elas precisam ser substituídas. E essas células tronco multipotentes que vão fazer as divisões celulares ali. Tá? Um exemplo é da medula óssea ou do cordão umbilical, né? As células tronco unipotentes são aquelas que conseguem se diferenciar em um tipo só. Então, é a partir da divisão celular. Uma célula da pele, por exemplo, ela vai crescer, se desenvolver, regenerar. O que ela vai fazer? Ela vai se dividir em duas. Então, ela tem uma única direção. Por isso que ela é unipotente. Ela vai formar exatamente aquele tecido que ela precisa. Vamos lá para uma atividade. Agora que nós compreendemos um pouco mais a respeito das células tronco, qual que é a importância da pesquisa científica nessa área? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, qual que é a importância das pesquisas científicas nessa área? Essas são células especiais, né, células troncos, com capacidade quase infinita de multiplicar e podem também se transformar em células especializadas, como neurônios, célula do fígado ou mesmo do músculo cardíaco. Pode ser a chave para a cura de diversas doenças ou mesmo o fim da fila de transplantes. Então imagine uma doença senil, uma doença degenerativa, que as células nervosas, por exemplo, estão morrendo. O que eu posso fazer a partir dessas pesquisas? Posso induzir aquelas células a se diferenciar em neurônios e aí eu implanto naquele indivíduo que está com essas células, então eu substituo as células que estão morrendo por células novas. Então, por isso a importância dessas pesquisas nessa área. Olha que interessante, olha, vamos pensar, olha que notícia maluca, olha que pergunta mais doida. Uma mulher pode ser biologicamente mãe e pai de uma criança ao mesmo tempo? O que vocês acham? Que estranho, né? Uma mulher ser mãe e pai? Como assim? É um clone? Não é um clone. Observe aqui, ó, vamos ler essa notícia. É claro que é teoria, tá? Não é uma coisa assim que acontece, mas seria possível sim. O que eu posso fazer? Eu pego uma célula-tronco pluripotente induzida. Lembra qual que era a célula-tronco induzida? É aquela que eu retirei e eu reprogramei ela a voltar ao seu estado original, a ser indiferenciada. Então eu pego essa célula, induzo ela a ser uma pele, por exemplo, a célula da pele de uma mulher a se tornar uma célula-tronco. Em seguida eu induzo para que ela se diferencie num espermatozoide. A partir desse ponto, basta fertilizar um óvulo dessa mesma mulher com o espermatozoide criado. É lógico que é uma teoria maluca, não tem lógica de fazermos isso, né? Mas, teoricamente, é possível sim, uma mulher ser mãe e pai ao mesmo tempo. Então, o que nós vimos nessa aula? Células-tronco, as suas funções, os diversos tipos que podemos encontrar e também discutimos sobre a utilização dessas células para a ciência. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!